Para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Coração
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus altos céus, paz na terra, seus amados. A voz do nome celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: Põe o cinto e calça tuas sandálias.
Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim
coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre as solenidades celebradas durante o tempo litúrgico comum está a solenidade de São Pedro e São Paulo. A data prescrita para a celebração desta solenidade é o dia 29 de junho. Contudo, no Brasil, nós celebramos no domingo. Por isso, hoje, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes apóstolos de cruz. Um chegou às alegrias do céu pela cruz, São Pedro crucificado de ponta cabeça,
O outro chegou às alegrias do céu pela espada. São Paulo foi decapitado em Roma. Ambos oferecem à igreja um testemunho de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não preservaram a própria vida. Eles entregaram totalmente a vida, manifestando o amor a Jesus. Penso que a pergunta inquietante diante do testemunho dos dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, foi: o que moveu São Paulo e São Pedro a entregarem a vida por nosso Senhor Jesus Cristo? E a resposta não é tão difícil de ser encontrada. O que moveu foi a certeza que Cristo era o amor da vida deles. Porque em Cristo eles encontraram tudo aquilo que de fato necessitavam. Em Cristo chegaram às alegrias da salvação, porque reconheceram que Jesus é Deus, que veio ao mundo e, assumindo a natureza humana, deu a sua vida na cruz para que todos fossem salvos. No texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, acompanhamos a descrição de São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, que indica que São Pedro foi libertado de forma sobrenatural da prisão. Deus envia um anjo para que este pudesse resgatar Pedro, que estava preso. O resgate que Pedro viveu através do anjo enviado pelo Senhor manifesta a presença de Deus na vida do apóstolo. Aquele que enviou São Pedro em missão também acompanha o apóstolo na sua atividade apostólica. Deus não abandonou o apóstolo São Pedro. Deus sustenta, liberta e impulsiona o apóstolo para que ele possa continuar com a sua atividade apostólica. O primeiro ensinamento que nós extraímos do texto, da cena, é a presença de Deus na vida dos seus enviados. Deus não abandona. Pedro está passando por um tempo de tribulação. A prisão é uma verdadeira tribulação. No entanto, Pedro é assistido por Deus, que envia o seu anjo para libertá-lo da prisão. Também no texto nós encontramos o apóstolo Pedro, que está seguindo os passos de Jesus. Como Jesus, Pedro é preso e posteriormente Pedro também será crucificado, o seu martírio. Seguir os passos de Jesus indica que nós vamos trilhar o mesmo caminho trilhado por Cristo, como refletimos no domingo passado. Ser testemunha de Cristo implica passar pelas mesmas dificuldades que Cristo passou. Entre elas está o martírio, a perseguição. Pedro está vivendo, como os outros apóstolos viveram, os mesmos tormentos que Cristo viveu. No entanto, Pedro conta com o auxílio de Deus, com a graça, com a força de Deus para seguir com a sua missão. Nós também podemos contar com o auxílio, com a força, com a graça de Deus para continuar seguindo os passos de Jesus. Na segunda leitura, extraída da segunda carta de São Paulo a Timóteo, o próprio apóstolo Paulo está indicando que a sua hora, o seu momento se aproxima, a hora da sua paixão, do seu sacrifício, do seu martírio. Paulo viverá também a experiência do martírio. Porém, Paulo coloca de tal modo a sua confiança em Deus que ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. São Paulo tem plena convicção que, seguindo os passos de Cristo, isto é, vivendo o martírio, São Paulo caminha para a glória. Receberá de Deus a coroa da justiça, símbolo da vida eterna, símbolo da recompensa, símbolo do seu ingresso nos céus. Observemos, irmãos e irmãs, que ambos seguem fielmente os passos de Jesus, manifestando o seu amor a Jesus. Porque sem
sentiram de tal modo o amor de Deus que eles não pouparam a própria vida. A liturgia nos convida, colocando diante dos nossos olhos o testemunho dos dois grandes apóstolos de Cristo, a realizar atos de amor a Cristo Jesus. Nós também somos convidados a viver o martírio cruento, se Deus nos chamar para a entrega total da nossa vida, isto é, o derramamento do sangue, mas também o martírio cruento, aquele que não ocorre através do derramamento de sangue. Porém, nós precisamos sacrificar muitas coisas, ter a coragem de não se submeter às propostas deste mundo para ser fiel a nosso Senhor. O convite que a liturgia nos faz é a viver pequenos sacrifícios, ter a coragem de viver o martírio de cada dia. Nós também somos convidados a manifestar o nosso amor a Cristo. Se de fato amamos Cristo nós queremos seguir. E seguindo Cristo, nós somos chamados a viver cotidianamente o martírio, morrendo para as nossas vontades, deixando de fazer aquilo que gostaríamos por amor a Cristo, ou fazendo aquilo que não gostaríamos de fazer por amor a Cristo. São manifestações do nosso amor a Jesus. No texto do Evangelho, nós encontramos na primeira parte a profissão de fé do apóstolo São Pedro, que em nome do Colégio dos Apóstolos manifesta publicamente que Cristo é Deus. É por isso que nós seguimos Jesus. Não seguimos a Cristo porque Cristo é um líder político. Nós não seguimos os passos de Jesus porque Ele é um filósofo, um sociólogo, um psicólogo. Nós seguimos Cristo porque Ele é Deus. É o próprio Deus que assumiu a natureza humana e entregou a sua vida na cruz. Na primeira parte do Evangelho, Pedro confessa em alto e bom som que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Na segunda parte do Evangelho, é o próprio Jesus que elege Pedro para que sobre esta pedra ele possa edificar a sua igreja. Dessa igreja nós fazemos parte. É a Santa Igreja Católica, a igreja fundada sobre a fé de Pedro, fundada sobre os apóstolos. Entre eles está Pedro, que é o primeiro entre os iguais. Dessa igreja de Cristo nós fazemos parte. Hoje nós comemoramos o dia do Papa, reconhecendo que Cristo nos deixou o apóstolo São Pedro e os seus sucessores para que nós pudéssemos seguramente viver a fé ensinada pela igreja, e vivendo esta fé, nós seguimos o caminho que nos conduz às alegrias do céu. É o próprio Cristo que deu à igreja, ao apóstolo São Pedro e aos sucessores do apóstolo São Pedro, a autoridade para ensinar. Por isso a igreja ensina com autoridade. A igreja ensina com autoridade porque recebeu esta autoridade do próprio Cristo Jesus. E permanecendo na igreja, vivendo a fé ensinada pela igreja, nós caminhamos seguramente para as alegrias do céu. Amemos a nossa igreja e sejamos, irmãos e irmãs, verdadeiros católicos que professam a fé, que são obedientes à igreja e que vivem cotidianamente pequenos sacrifícios, vivendo o martírio de cada dia, para que, vivendo o martírio de cada dia, sacrificando as nossas vontades, os nossos desejos, para colocar acima de tudo a vontade de Deus, nós possamos caminhar como caminhou Pedro, como caminhou Paulo, em direção às alegrias do céu. Porque a coroa que Cristo entregou ao apóstolo São Paulo, Ele deseja entregar a cada um de nós. Desse modo, que os santos apóstolos São Pedro e São Paulo sejam exemplo para nós, exemplo de amor a Cristo. Se nós de fato amamos a Cristo, manifestemos concretamente o nosso amor, vivendo a fé, vivendo o martírio, vivendo o sacrifício, para receber no dia de Cristo a coroa da vida eterna.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre o Cristo, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos, e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Oremos pela aniversariante Maria Aparecida dos Santos Martins. Oremos pelos doentes Branco, Maria Aparecida Félix, Joaquim e Renata. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente, cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração de Jesus. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor e pelo Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração ao Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Quem nos separa? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separa? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação.
quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem espanta o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas tem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor,
Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Gorgônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Clério, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, ministramos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferta, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Maria de Lourdes Pontes Santos, Sandra Regina da Silva, Raquel Clãs, Rafael, Christian, Clarice Pires Leite Correia, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Rezemos pelos mortos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso.
Filho dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Toda a igreja unida celebra
Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor,
sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentar-se, por favor, caros irmãos. Eu gostaria de convidá-los para a festa do meu aniversário. Nesta semana vou completar 36 anos, graças a Deus. Eu gostaria de convidá-los. E a temática da festa do meu aniversário será Julina. Então serão 3 dias de festa: sexta, sábado e domingo. Todos estão convidados. Vai ser na nossa matriz, lá no salão paroquial. Então a festa julina da nossa paróquia é a festa do meu aniversário. Então convido a todos para participar. Para comer é só passar no caixa, comprar as fichinhas e aproveitar todas as barraquinhas que nós temos na nossa quermesse. Então todos estão convidados. Convido a todos a irem devidamente trajados para celebrar com alegria o dom da vida. Então, nos dias 7, 8 e 9 de julho, sexta, sábado e domingo, teremos a festa julina da nossa paróquia. Na sexta-feira, a abertura com a Santa Missa às 19h30. Sábado e domingo, a missa será celebrada às 19 horas. Então, na sexta-feira, às 19h30, sábado e domingo, às 19 horas. No sábado, nós teremos na festa julina o show de prêmios. Então está sendo vendida a cartela, são 4 rodadas, 4 grandes prêmios. Então o primeiro prêmio, um televisor de 42 polegadas, o segundo prêmio, uma fritadeira elétrica, o terceiro prêmio é um kit, batedeira, liquidificador e espremedor, e o quarto prêmio, um edredom. O valor da cartela é de R$20, nós temos na Secretaria Paroquial e também alguns membros das nossas comunidades que estão nos ajudando com a venda. Então, no dia 8, sábado, o show de prêmios. No dia 9, nós teremos a dança da quadrilha, que será então apresentada pelos catequizandos e os jovens do grupo de jovens da nossa paróquia. Convido a todos para prestigiar. Convido os amigos, os familiares, nos ajudem também com a divulgação. Nesta semana nós vamos divulgar a arte. Convide os nossos amigos, os nossos familiares, vamos convidar para que eles possam também prestigiar a festa da nossa paróquia. A festa não é da matriz, a festa é de toda a paróquia. E a paróquia é um conjunto de comunidades, entre elas está a comunidade Bom Pastor. Então contamos com a ajuda, com a participação de todos. E cada comunidade é responsável por uma barraca. E a comunidade Bom Pastor é responsável pela barraca da batata suíça. Então eles estão ainda precisando de 2 quilos de margarina. É 8 brócolis mesmo, é isso? É 8 brócolis. É que eu não como brócolis, então. Então 8 brócolis, 2 quilos de bacon. É o que eles estão precisando para a barraca da batata suíça. E também estão precisando de pessoas para trabalhar. Então, se você tem a disponibilidade, depois procure a Kate e o Bruno, dê o seu nome para ajudar na barraca. É uma forma também de servir a Igreja de Nosso Senhor e ajudar a nossa comunidade. E recordo que às quintas-feiras, às 7 horas da manhã, na matriz, temos a missa voluntária da Santíssima Eucaristia. Toda quinta, às 7 horas da manhã, a Santa Missa. E durante todo o dia, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós temos uma escala para adoração, o Santíssimo fica exposto na capela. Então, aqueles que têm a disponibilidade, aqueles que já estão aposentados, ou mesmo aqueles que têm flexibilidade de horário no trabalho, que conseguem organizar o dia, ofereça uma hora da sua vida, do seu dia, para Jesus Eucarístico, deixando o seu nome na secretaria ou com a Nicéia, que é responsável pela organização da escala. Deixe o seu nome para nos ajudar com a adoração ao Santíssimo Sacramento, então oferecendo um tempo da sua vida a Jesus Eucarístico. Então toda quinta e encerramos com a bênção do Santíssimo às 16h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo,
vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana.